eram as mesmas palavras. É porque uma atitude muda totalmente o contexto da história. Aleluia! Ela chegou, ela se dobrou, ela chorou e depois ela disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então é isso que muitas vezes nós precisamos fazer. Aonde estão as nossas atitudes de reverência? Aonde estão as nossas atitudes quando chegamos diante do Senhor, não tratando eles como qualquer um, mas tratando Ele como todo-poderoso? E mesmo que as coisas não estão acontecendo da maneira que nós não gostamos, ainda damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor para o Senhor. Através do que? Das nossas atitudes. Quando nos prostramos e adoramos. Ela se prostrou primeiro. Ela entendeu que ela estava num momento de dor, num momento de choro, mas quem estava diante dela era o Salvador. E mesmo com toda a sua dor no seu coração, ela não podia tratar Jesus diferente. Ela tinha que tratar com honra, com adoração, com humildade, dizer: se prostrar primeiro. Sabe qual é o nosso defeito muitas vezes? Que mediante a nossa dor e o nosso sofrimento, tratamos o Senhor Jesus de qualquer jeito. Depende do dia que tiver, falamos com o Senhor palavras ásperas, palavras duras, palavras grosseiras. Achamos que Deus é o homem. Fazemos como Marta olhou para Jesus: não, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Marta não. Ela entendia quem ela estava indo ver e qual era a postura dela naquele momento. Essa postura que muitas vezes nós não podemos perder. O Senhor, Ele continua sendo Deus, independente de como nós estamos sentindo, independente do que está acontecendo em nossas vidas. Nós precisamos sempre primeiro, e antes de pedir alguma coisa, nos prostrarmos e adorarmos a Ele, chorarmos aos pés dEle, para depois falarmos a palavra. Por quê? Porque senão não vamos conseguir chamar a atenção do Senhor para nossas vidas. É como diz, em Mateus, que o homem pensa que é de muito falar que Deus vai ouvir. Não é de muito falar. É por isso que muitas vezes para uma oração ela surge efeito. Não é o tempo da oração, mas é a sua postura com Deus. É a sua postura. Deus já dá o exemplo da oração do publicano e da oração do fariseu. Que o fariseu se colocou de pé e começou a orar para o Senhor: eu jejuo 2 vezes por semana. Senhor, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, Senhor. Senhor, eu não sou igual a esse publicano aí, não. Mas a Bíblia diz que o publicano nem sequer ele levantava suas mãos nem olhava para o céu, mas se prostrou diante do Senhor e apenas disse: Senhor, tende misericórdia de mim. Senhor, tende misericórdia de mim. Só isso que ele falou. Enquanto o outro orou uma oração extensa, ele apenas disse: Senhor, tende misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de quem? Do publicano. É atitude. É isso que muitas vezes nos falta. Não é o tempo,
é a atitude que vamos tomar naquele momento. Então o pastor está dizendo que eu tenho que orar pouco? Não. Eu estou dizendo que você tem que orar bastante e ter atitude bastante. É atitude. É orar realmente buscando aquilo que você quer receber, porque o Senhor Ele quer nos dar, mas muitas vezes falta atitude. Na hora que começa o louvor, a adoração, entregar. Aleluia, Deus. Entregar para o Senhor. Entregar. É como nós vemos lá em 2 Reis, quando o rei chama um capitão de 50 soldados e diz assim: olha, vai lá buscar Elias lá no monte, manda ele descer, porque eu quero conversar com ele. Quem conhece a história sabe. O primeiro capitão de soldados chega diante de Elias e diz assim: Elias, desce, porque o rei quer falar com você. Assim ordenou o rei que você tem que descer. Homem de Deus, você tem que descer. Elias olha para ele e diz: eu sou homem de Deus, e desça fogo do céu e vos consome. E na mesma hora, aconteceu. Então o rei, não contente, manda o segundo pelotão de 50 soldados. E o homem, o capitão dos 50 soldados, ele chega e diz assim: olha, assim diz o rei para o homem de Deus: desce. Ele estava no monte. Desce. E Elias então olha para ele e diz: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos vocês. Ou seja, na mesma hora caiu o fogo do céu e os consumiu. Daí o rei ele manda o terceiro capitão de 50 soldados. Já tinha ido dois levar a mesma mensagem e não teve êxito. Sabe por quê? Porque queria convencer com palavras. E muitas vezes convencemos as pessoas não é com palavras, é com atitudes. O que nos falta muitas vezes é atitudes. As palavras estão certas, mas o jeito está errado. A palavra está certa, é bem colocada, mas a atitude é errada. E os 51, esse outro capitão de 50, ele sobe. E sabe o que é interessante se você ler o texto? Que quando ele vê Elias lá, sabe o que ele faz? Primeira coisa, ele dobra o seu joelho. Diante de Elias. E ele diz: Elias, tenha misericórdia das nossas vidas e da vida desses homens que estão comigo. Ou seja, ele não chegou lá como os outros e disse: dessa era a mesma palavra. Ele ia fazer a mesma coisa, mas a hora que ele chegou, ele teve uma atitude diferente. Ele se prostrou diante de Elias e disse: Elias, tenha misericórdia da minha vida e da vida desses soldados que estão comigo. Tenha compaixão de nós. O rei nos mandou aqui para que você venha descer. E aquela atitude mudou toda aquela situação. É a mesma palavra, o mesmo propósito, mas a atitude do capitão não foi que dos outros. Homem de Deus, desce porque o rei está te chamando. Homem de Deus, desce porque o rei está te chamando. Não, se prostrou. Rogou primeiro pela vida dele e disse: nós não queremos morrer. Mas o rei está te chamando. A Bíblia diz que o anjo aparece para Elias e diz: Elias, pode descer com eles. É porque muitas vezes nós temos mensagens para as pessoas. E depende da atitude que eu tomo para passar a mensagem, a pessoa não recebe, porque a mensagem era certa,
mas a minha atitude foi a errada. O momento foi errado. O lugar foi errado. A minha postura foi errada. Mas eu quero, muitas vezes, como diz aí algumas pessoas, não, que está popular, eu quero ganhar tudo no grito. Eu não ganho no grito, eu ganho na minha atitude. Porque muitas vezes eu preciso fazer como aquele capitão. Ele era capitão, tinha 50 soldados. Elias era só um homem, mas ele disse: eu tenho que ter reverência. Ele é homem de Deus. Eu tenho que preservar a minha vida e preservar a vida dos meus soldados. Então eu não vou chegar com arrogância, eu vou chegar com humildade, me prostrar e dizer: desce, que o rei está te chamando. Mudar o tom de voz. Mudar muitas vezes algumas coisas. É isso que nós precisamos, irmãos. Sabe o que nós perdemos muito? Não é que as palavras não estão certas, é porque a nossa atitude está errada. Muitas vezes vamos falar alguma coisa para alguém, já aumentamos o nosso tom de voz. Daí a pessoa já não recebe. Não, gritou comigo. Mas é aquilo que era para você falar. Você só falou da maneira. Você falou certo, da maneira errada. É isso que muitas vezes nós precisamos entender. Muitas vezes as nossas palavras estão corretas, mas as nossas atitudes estão erradas. Porque não se preocupamos que as nossas atitudes têm que condizer com as nossas palavras, ou seja, nós precisamos em algum momento transmitir alguma coisa para alguém através de palavras, que as nossas atitudes têm que estar em comum acordo. Como este homem fez, ele disse: não, eu zelo pela minha vida e pela vida dos meus soldados. Então nós vamos tomar uma atitude diferente. Maria, que era a mesma palavra, mas tomou uma atitude diferente. Não importa a autoridade que você tenha. Porque muitas pessoas pensam que pela sua autoridade, ele pode abusar dela. Falar de qualquer jeito, tratar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, dizer eu decido, eu mando, eu faço, sou eu. Não. Nós temos que aprender a trazer as pessoas para perto e não distanciar as pessoas para longe. E como que eu traço as pessoas para perto? Sendo amoroso, tendo atitudes amorosas, abraçando, apertando a mão, mudando o tom de palavra. E aqueles homens, eles fizeram isso e eles não tiveram êxito na sua jornada. Irmão, eu pergunto para você nesta noite, depois de nós analisarmos essas duas passagens que eram idênticas, o que é mais importante para você? Ter êxito ou falar o que você quer falar? Se é ter êxito, então faça de tudo para ter êxito. Não hesite na atitude, não hesite na palavra, mude o tom de voz, mude a maneira de falar. Mude tudo isso. Se nós queremos ter êxito, Marta teve êxito, Maria não. 2 capitães de soldados não teve êxito, mas um teve. Por que nós queremos ter êxito em nossas vidas? Quais são as nossas atitudes?
Não, eu falo o que eu quero, eu sou assim mesmo e está tudo certo. Ninguém vai te obrigar a ser diferente. Só que em algumas coisas você não vai ter êxito. Você vai falar e não vai surgir efeito algum. Porque continua com a mesma atitude. Continua do mesmo jeito. E o Senhor, Ele veio nos chamar não para que ficássemos do mesmo jeito, para que tivéssemos atitudes diferentes. Atitudes diferentes. Sabe o que eu sempre digo, irmãos? Nós precisamos ser cristão verdadeiro, parar com contentia, com briguinha, com confusão, com aquelas coisinhas. Não, eu estou falando a verdade. Está falando a verdade, mas está tomando a atitude errada. O que vale mais, a verdade ou a atitude? Muitas vezes é a atitude, porque está falando a verdade de alguém. Mas a sua atitude está errada por quê? Porque não te dá o direito de falar de alguém, mesmo que seja verdade. E é isso que nós precisamos entender, as nossas atitudes. Porque em vez de eu falar, eu vou lá e abraço. Porque em vez de eu falar, eu vou lá e visito. Porque em vez de eu falar, eu vou lá e ajudo. É uma atitude. Faço diferença. Uma coisa eu aprendi, mediante a todos esses tempos que eu estou na presença do Senhor. Se você fizer alguma coisa de errado, vão aparecer muitos para te criticar. Muitos para falar de você. E eles estão falando a mentira? Não, estão falando a verdade. Mas que atitude ele teve para te ajudar? Que atitude ele teve para te levantar? Não, mas não pode fazer, não pode ser assim, não pode ser desse jeito. Sim, nós sabemos. Mas o que atitude está em mim que pode mudar tudo isso? Muitas vezes não é as palavras, é as nossas atitudes. Mas se aprendemos aqui na palavra, como Maria, como aquele capitão de 50, preservar a sua vida e ter êxito no seu cumprimento. Porque ele entendia que ele não podia recusar uma ordem do rei. Que ele tinha que subir e trazer Elias. Mas ele sabia também que ele não podia chegar lá e trazer Elias à força. Então ele não podia desobedecer o rei e nem podia forçar Elias. Ele tinha que achar uma estratégia para ter êxito, sem desagradar ao rei e sem desagradar Elias. É isso que muitas vezes nos falta. Temos a ordem. Não é para fazer, então vou lá e vai ter que fazer sim, porque está sendo ordenado. Não. Você tem que ter sabedoria para o quê? Não desagradar quem ordenou e também não forçar aquele que foi a ordem que você precisa passar. É muitas vezes você fazer o certo com que você conquiste as duas pessoas. Porque a sua atitude não foi: eu vou lá e vou falar o que eu quero e está tudo certo. Foi ordem, mandou, está mandado. Mandou é assim, então eu vou fazer assim. E não é assim que muitas vezes nós fazemos as nossas vidas. Alguém pergunta: por que você está fazendo isso? É porque tal pessoa mandou. Aí virar tal pessoa: ela que mandou, eu estou fazendo, não quero nem saber. Mandou, eu estou fazendo. Só que ela agradou ao que mandou. Mas aquele que era para cumprir a ordem desagradou. Então aquele capitão de 50, ele pensou nisso. Eu não posso desagradar o rei que está me dando a ordem, mas também eu não posso forçar Elias para quem eu vou dar essa ordem. Eu preciso ter um meio termo.
para eu ter êxito naquilo que eu estou fazendo. É porque muitas vezes nós não vemos o êxito. Se mandou dizer, eu vou falar. Se mandou ir, eu vou ir mesmo. E não importa, eu vou fazer. Não importa, irmãos. Importa em muito. Importa em muito. É por isso que uma das coisas, irmãos, eu creio em profecia fielmente. Em revelação. Só que muitas vezes a maneira de passar pela atitude, ela se torna o quê? Errada. Eu preciso entender. Eu sempre falo, você teve um sonho, uma visão, uma revelação. Só fale a hora que você souber o significado. Por quê? Porque senão você vai trazer confusão para a pessoa. Eles vão dizer, olha, eu sonhei com você que você estava morrendo. Só fala isso. E vai embora. Quer nem saber do resto. Olha, eu tive uma visão que você estava caindo numa cova. E vai embora. Só que ela não se preocupou o que aquilo ia causar na cabeça de quem estava recebendo. A confusão que ia dar tudo aquilo. Mas, pastor, não é a mensagem, não é de Deus? Mas tem maneira para se passar. Tem que conversar, tem que dialogar, tem que responder, tem que saber qual é o significado. Tem que saber por que Deus está falando, irmãos. Porque senão trazemos mais confusão do que assim. Porque senão, não, Deus mandou falar só isso, agora é você e Deus. Como assim você e Deus? Não, você sabe do que eu estou falando. Como assim sabe do que eu estou falando? Deus, ele fala muitas vezes no sentido literal com as pessoas. Não, mas Deus mandou só dizer isso. Só falou para eu falar assim. Sim. Mas era o momento, era a hora, era agora. Já era para já. Já era para aquele dia, já era para quando você encontra a pessoa. Irmãos, tem coisas que Deus me revela, tem coisas que eu sonho, que muitas vezes eu vou entregar, sabe depois de quanto tempo? Tem vezes que depois de 1 ano, de 2, de 3. Já teve coisas que eu entreguei depois de 4 anos. É porque muitas vezes nós não podemos ter pressa, acho que Deus nos revela. Quem sabe não é o momento para nós passarmos. Temos que saber. Temos que entender isso. Não, mas é que Deus já falou, eu já vou falar já. Não, você tem que saber se Deus é para agora. Porque senão ela não vai surgir o que? O efeito. Quem sabe ela vai causar mais confusão do que efeito. É por isso que nós estamos falando sobre o que? Atitude. Não é sempre a palavra certa, é o momento certo, é a atitude certa, é o jeito certo para surgir o que? Um grande efeito. Então ore a Deus, busque a Deus. Você tem que saber realmente o que você precisa fazer. E muitas vezes nós fazemos sem se preocupar com a consequência. Falamos sem se preocupar como o irmão vai sentir. O que ele vai pensar. Como que ele vai dormir à noite. Como que ele vai acordar no outro dia. Com aquilo na cabeça. Porque falamos sim, mas não tomamos a atitude de deixar a pessoa em paz. E é isso que nós precisamos aprender. Não é somente as nossas palavras, mas é as nossas atitudes.
Quais são essas pessoas? É o jeito que falamos, é o jeito que tratamos, é o jeito que entregamos a mensagem. E esse jeito nós temos que se preocupar primeiro com quem está recebendo. Como ele vai receber, como ele vai reagir, como ele vai enfrentar tudo isso. Eu tenho que demonstrar que eu não estou contra ele, mas eu estou do lado dele. E tem que demonstrar que Deus não quer o mal dele, Deus quer o bem dele. Mas muitas vezes se preocupamos com isso. Se preocupamos com isso? Não, se preocupamos só em fazer. Muitas pessoas ficam pensando, não, Deus quer o meu mal, Deus falou que ia matar, Deus falou que ia fazer isso, Deus falou que ia fazer aquilo. Porque só falou e foi embora. Não se preocupou. E nós precisamos, irmãos, se preocupar com tudo isso. Ter atitudes. E dizer, não, eu vou fazer o certo para que todas as coisas deem certo. Eu vou me preocupar em falar tudo que Deus me mandou, mas eu também vou me preocupar quem está recebendo a mensagem, para ele receber de uma maneira boa, para que não haja revolta, para que não haja dúvida, para que não haja desespero nem preocupação, mas para que a pessoa fique em paz. Então que possamos cada dia aprender com o Senhor, e que as nossas atitudes elas possam corresponder às nossas palavras. Nos prostrar diante do Senhor todos os dias, em adoração e em louvor, para que o nome dele seja glorificado em cada um de nós. Amém? Aleluia. Se você coloca de pé, terça-feira tem outro.